Bom dia, hoje é 20 de junho, eu sou Ana Carolina Zitschlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes! Ela chegou a quinta-feira e eu tive que regravar aqui a introdução porque eu já estava achando que era sexta, mas é quinta mesmo. Uma quinta-feira que vai ter várias coisas aí pra gente desenvolver, porque o mundo resolveu que, vamos jogar um monte de notícia, vamos jogar um monte de coisa aqui acontecendo. Então, senta ou fica em pé, caso você esteja no ônibus, para escutar tudo isso que aconteceu ao longo dessa quarta-feira. Primeiramente, temos a decisão de política monetária. O Copom decidiu manter a taxa de juros em 10,5% ao ano em uma decisão unânime, interrompendo assim o ciclo de corte de juros. Te conto tudo sobre isso e também te conto sobre empresas brasileiras que estão aí procurando abrir capital nos Estados Unidos. Tivemos duas empresas interessadas saindo na mídia nesta quarta-feira. Vamos falar por que essas empresas abrem capital nos Estados Unidos em vez de abrir aqui no Brasil. E vou te falar ainda sobre como a Arábia Saudita superou a China como maior emissor de títulos entre os países emergentes. Este foi o cachorro da minha amiga latindo. Será que você ouviu? Talvez sim, porque ele late bem alto. O nome dele é Apolo. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e também seguir aqui o podcast. Assim você não perde nenhum episódio quando ele aparece nas notificações do seu celular. Vamos às notícias. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu pela manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano. O movimento, que marca uma pausa no ciclo de cortes de juros iniciado em agosto passado, vem em um contexto de piora nas projeções para a inflação e de maior cautela fiscal. A decisão foi unânime, e isso é um ponto importante. Todos os diretores, incluindo o presidente Roberto Campos Neto, alvo de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os demais diretores indicados pelo presidente da República, como Gabriel Galípolo, votaram para manter a taxa Selic em 10,5%. Isso é importante porque a decisão contrasta com a divergência que aconteceu na reunião anterior do Copom em maio. Você lembra, você que é um ouvinte assíduo aí do podcast, a gente falou sobre isso, sobre um tom de fofoquinha, essa discordância aí durante a reunião do Copom. 4 diretores indicados por Lula na reunião de maio, de um total de 9, votaram por uma redução da Selic de 0,5 ponto percentual, enquanto outros 5 optaram pelo corte de 0,25, que foi o que prevaleceu. Essa divisão causou apreensão no mercado e levantou dúvidas sobre o compromisso do Banco Central com o combate à inflação, uma vez que o presidente Lula deve indicar um substituto para Campos Neto, que encerra o seu mandato no final deste ano. Com essa votação unânime da reunião de ontem, o Copom afasta os receios de analistas e investidores de que uma outra divisão pudesse elevar ainda mais as preocupações. A manutenção da Selic era esperada por grande parte do mercado financeiro. Analistas preveem o fim do ciclo de cortes de juros pelo menos até o fim de 2024, diante do aumento das expectativas de inflação e dos temores sobre a situação das contas públicas. No comunicado desta quarta, o Copom afirmou que optou unanimemente, essa palavra é difícil, por interromper o ciclo de corte de juros e que a política monetária deve se manter contracionista para consolidar a desinflação e a ancoragem das expectativas em torno da meta. A Moove, que é uma empresa da Cosan, trabalha com alguns bancos para fazer um IPO nos Estados Unidos, segundo fontes da Bloomberg News. Outras fontes da Bloomberg News também disseram que o PicPay contratou o Citi para também buscar um IPO nos Estados Unidos. Pois veja bem o que essas histórias aí têm em comum. Você já entendeu. Ambas as empresas são brasileiras e estão buscando abrir capital lá nos Estados Unidos. Mas, afinal de contas, o que é isso e por que eles não estão fazendo isso aqui no Brasil? Bom, eles não seriam aí as primeiras empresas a fazer isso. Temos a XP, por exemplo, e o Nubank, que são listados em bolsas americanas. Uma das principais razões para companhias como essas abrirem capital lá fora é o receio dos impactos das incertezas econômicas e políticas sobre o preço dos ativos listados na Bolsa Brasileira. Mas isso não é tudo. Além de obterem avaliações mais elevadas, ou seja, um preço maior pelas ações que eles vendem, e também acesso a um número maior de investidores estrangeiros, afinal de contas, o mercado de capitais americano é muito maior do que o brasileiro em termos de pessoas investindo,
O principal incentivo para essa escolha, segundo especialistas, são os mecanismos regulatórios que permitem aos sócios fundadores manterem o controle da empresa mesmo após venderem mais da metade das ações no mercado. Então, quais são aí os objetivos dessas empresas quando elas abrem capital nos Estados Unidos? Não necessariamente da Move, da Cosan ou do PicPay, mas, no geral, segundo especialistas. Primeiro é o controle, o segundo é o Super Voting Shares. Diferentemente do Brasil, onde geralmente cada ação ordinária representa um voto no conselho de acionistas, nos Estados Unidos existem as chamadas Super Voting Shares. Essas ações dão a um grupo restrito de investidores o poder de decisão sobre os rumos da empresa, sem precisar possuir a maior parte do patrimônio. E também estrutura societária. Esse modelo é frequentemente usado por empresas cujas participações já estão diluídas entre muitos sócios originais ou fundos de investimento que participaram do negócio antes da abertura de capital. Embora seja possível replicar esse modelo no Brasil, as empresas quase sempre optam por abrir capital nos Estados Unidos, onde essa estrutura societária é mais comum. Mas é importante lembrar, todas as empresas que têm capital aberto nas bolsas de lá permanecem sediadas no Brasil e, portanto, continuam sujeitas a todos os riscos, leis e regulações aqui do nosso país. A Cosan, por exemplo, que está trabalhando com bancos para realizar essa potencial oferta pública inicial de ações, segundo fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News, pretende uma transação que deveria avaliar a empresa em mais de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o famoso EBITDA, segundo essas fontes. A Move é a subsidiária que produz e distribui lubrificantes. O Bank of America, o JP Morgan e o Citi são os bancos envolvidos na transação, segundo essas fontes. O Citi, por coincidência, ele também está envolvido com o PicPay, que é a fintech de pagamento que faz parte da holding JF dos irmãos Batista, que está trabalhando para tentar fazer uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, segundo também pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa, o PicPay, pretende realizar a transação assim que as condições de mercado permitirem, segundo essas pessoas que pediram anonimato porque a informação não é pública. O PicPay e o Citi não quiseram comentar. No caso da Move, tanto a Move quanto o próprio Citi de novo, o BofA, a Cosan e o JP Morgan também não quiseram comentar o assunto com a Bloomberg News. O PicPay foi criado em 2012 como uma carteira digital e foi comprado em 2015 pela JF Investimentos, a holding que está por trás da JBS. E uma última notícia aqui para você quintar com muita informação é que lembra que há algum tempo a gente estava falando aí bastante sobre a Arábia Saudita, sobre o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que é um dos principais do mundo, sobre como alguns especialistas estão inclusive falando que a Arábia Saudita é a China dessa década por conta dos investimentos que tem feito em países ao redor do mundo? Pois muito bem, a Arábia Saudita tomou justamente o lugar da China como maior emissor de dívida internacional entre mercados emergentes, interrompendo o reinado de 12 anos do governo de Pequim. Dados sobre as vendas de novos títulos por governos e empresas este ano revelam que o Reino Saudita tem feito emissões em nível recorde, com investidores globais de dívida que começam a apoiar o plano Vision 2030 do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Emissores chineses, por outro lado, observam uma onda de compras de títulos denominados em moeda local, e as vendas internacionais agora mostram um dos ritmos mais lentos dos últimos anos. Ultrapassar a China é significativo para a Arábia Saudita, cujo produto interno bruto equivale a 1/16 avos da economia do país asiático, o que é movido pela ambição me perdi toda aqui, me perdi na matemática, me perdi tudo. Vou ler de novo, hein? Ultrapassar a China é significativo para a Arábia Saudita, cujo produto interno bruto equivale a 1/16 avos da economia do país asiático e que é movido pela ambição de se tornar um centro de negócios global até o final da década. Ufa, consegui! Os dados mais recentes sugerem uma melhora na percepção do mercado à medida que o governo de Riad busca financiamento para projetos de diversificação da economia, reduzindo a dependência do petróleo e sua posição como elo entre a Ásia e a Europa. Enquanto isso, o resto dos mercados emergentes também testemunha um ano excepcional para a emissão de títulos, em meio à queda dos juros e à caça por rendimentos atraentes. Lembra da historinha de que quando os juros caem lá nos Estados Unidos, ou na União Europeia, ou em países desenvolvidos e com economias mais fortes, isso é bom para os emergentes, porque aí os investidores têm dinheiro, digamos assim,
porque não está mais tão atrativo manter nesses países, para colocar em títulos das dívidas dos países emergentes, por exemplo. E então quintamos. Ainda não sextamos, em breve sextaremos. Espero que você tenha gostado aí da rodada de notícias de hoje. Hoje tivemos que ser um pouco mais dinâmicos por conta da quantidade de informações relevantes aí que eu precisava compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sempre um comentário, opinião, na caixinha de comentários do Spotify. E a gente se vê amanhã. Até mais!